Shalom, povo de Deus! Estamos aqui em mais um MesaCast, nosso terceiro episódio hoje. Que alegria estarmos juntos. Desde já eu quero te agradecer. E você que ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, por favor, faça isso, que vale muito a pena. Estamos aqui com muita alegria. Sou o pastor Bruno Silveira, você já deve estar sabendo disso. Mas eu não estou sozinho. Mesa é lugar de companhia, mesa é lugar de aprender e de ensinar. Eu estou com o amado pastor Lucas. Graça e paz, queridos. Deus abençoe todos vocês. Hoje será uma noite incrível. Muito bem, olha, ele está tão sucinto hoje. Espera aí, rapaz. Não estamos de noite, não. É melhor fazer de novo. Fazer de noite nada, fazer de novo nada. Não, manda fazer de novo, Bruno, que a gente não está de noite, não. A gente está no horário que o pessoal estiver assistindo. Então, exatamente. Não importa as madrugadas que nós estamos aqui. Aqui é de madrugada, viu? Um abraço para vocês. Vamos lá, estamos também com o nosso diácono Alerson. Shalom, meu povo. Todas as nossas amizades foram restauradas do último episódio pra cá. Ficou curioso? Volta no segundo episódio e assiste lá. Você quer saber mais por que eu bati aqui? Volta no episódio. Inclusive, gente, eu sou entrevistador. Quero que você entenda que eu sou entrevistador. Esses dois grandes homens de Deus e mestres, conhecedores da palavra, vamos estar nós três aqui sempre trazendo conteúdos, discussões, como a mesa deve ser. Amém? E hoje não vai ser diferente, né? Esse espaço aqui é um espaço para conversarmos. Inclusive, tem muita gente já mandando sugestões. Pode continuar. Curte, compartilha, se inscreve no canal e manda bastante sugestão que vai valer a pena. E uma delas nós vamos estar utilizando aqui. Amém? Amém. Simbora! Hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, uma parábola muito ministrada. Com certeza você já ouviu falar dela. É a parábola do bom samaritano. Mas nós vamos além. Como sempre aqui, a gente realmente sai aqui minuciando cada vez mais, buscando cada vez mais aqui dos detalhes para aprendermos mais e mais. Vamos discutir o significado profundo mesmo dessa história, quem realmente é o nosso próximo e como podemos viver essa verdade no nosso dia a dia. Também vamos falar sobre religiosidade, compaixão e ação prática. Bem, hoje promete. Vamos que vamos. Fica com a gente aí que esse episódio vai ser demais. E eu quero começar, olha, achei interessante porque no primeiro episódio eu fiz a leitura do texto e no segundo episódio eu não fiz, as pessoas reclamaram. Cadê a leitura do texto? Então, vamos lá, vamos ler. Isso aqui é Lucas 10, os versículos 25 em diante, então eu vou estar lendo aqui, que diz assim, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse, no caso, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Amém. E aleluia. Amém? Que texto forte, né, meus amados? Demais. É incrível. Esse texto ele é poderoso e promete hoje. Amém? Essa parábola ela começa com uma pergunta muito interessante. Quem é o meu próximo? E Jesus, em vez de dar uma resposta direta, conta essa história. Então vamos entender por quê. Bem, Pastor Lucas, vamos começar com o senhor, certo? Eis-me aqui, sou seu servo. Fala que seu servo ouve. Inclusive, rapaz, olhando aí para você, você está muito bem. Que bom. Você tá Estamos bem, né? Estamos, não. A mesa está nos patrocinando bem, então. Tá, Hoje, rapaz. olha o meu relógio que eu tô hoje. Uau. Fala do Inclusive, patrocinador. deixa eu falar. Fala. Muito obrigado, Eu pessoal continuo da... sem relógio, só para constar, viu? É, porque ele não gosta de usar relógio. Fazer o quê? Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Cronos Prêmio Relógio. Aí, hoje foi a vez do Pastor Lucas. Olha aí. Patrocinaram bem. Relógio lindo, viu? Lindo, uau! Mas além de Cronos Prêmio Relógio, queremos agradecer o Estúdio de Letrados, queremos agradecer Solocom, né, assessoria contábil e jurídica, faça seu imposto de renda com eles e muito mais, tá bom? Queremos agradecer o pessoal da Excelência Cristã e também o pessoal da Oficina de Brinquedos. Gente, você já imaginou? Eu não conhecia. Conserta o brinquedo do seu filho quebrou, aquele brinquedo que ele gosta e tal. Leva lá que eles dão um jeito. E se você falar que ouviu no MesaCast, tem 10% de desconto. Todos esses patrocinadores, quando você citar MesaCast, você ganha 10% de desconto. No caso da Excelência Cristã, parece que você ganha 15% de desconto se você falar MesaCast. Então, olha aí, vale a pena. Não é não? Isso, e tem o Instagram deles aí, né? @oficina com 2F dos brinquedos desde 2002. Uau! Bem, né? Já saiu em reportagem e tudo mais. Foi da Rede Globos. É outro nível, rapaz. O nível é alto. Inclusive, Alisson, você está muito bem, viu? Obrigado pela parte que me toca. Vocês inverteram de lugar aí, viu? Eu vou chamar o Alisson É de porque Lucas. hoje eu vou Alisson. falar menos e ele vai falar mais. Por que eu não tô entendendo isso? Eu Acho não que entendi aconteceu alguma também. coisa. Eu não entendi também. Mas vamos lá. Pastor Lucas, Vamos lá. vamos lá. Quem fez essa pergunta para Jesus e qual era a intenção por trás dessa pergunta? Na verdade, a parábola do bom samaritano, ela começa com um jurista da época. A palavra utilizada no grego é nomikos, que era exatamente um jurista ou um advogado no contexto de hoje. Hoje nós poderíamos utilizar o teólogo, porque o teólogo de hoje deveria ser o estudioso da lei, o estudioso da palavra. Então, Jesus tinha essa facilidade de atrair esse tipo de cidadão. Fariseu, saduceu, escriba. E, nesse episódio, estava aqui um especialista na lei. Literalmente, um doutor da lei. Hoje, a gente chamaria de advogado da lei. E o objetivo, como a gente já sabe, eles estavam tentando ver, porque estava todo mundo, a multidão, chamando Jesus de rabi, de mestre, aquela coisa toda. Então, se você ganha uma fama de mestre, as pessoas ficavam maravilhadas e diziam assim, ele ensina novas doutrinas. Então, chegou lá o doutor da lei, o jurista, o advogado, para ver se o camarada realmente era mestre. E, mais uma vez, o nome de Jesus foi glorificado, o nome de Deus foi glorificado, porque Jesus se sai muito bem contando essa parábola do bom samaritano. Muito bem. Então, ele era um teólogo nos dias de hoje, podemos chamar assim, aquele que defendia a lei, né? Que entendia, Que né? entendia da E, lei. por exemplo, hoje em dia, as pessoas defendem a palavra com muita dificuldade, porque a apologética tá bem rasa, né? As pessoas têm dificuldade de fazer o que Pedro um dia ordenou. Esteja preparado para apresentar a razão da vossa fé. Mas no tempo de Jesus, uma criança de 6 anos
ou talvez até menos, Alisson, que tem mais contato com os judeus, ele vai poder me ajudar, eles já faziam aquilo, se eu não estou enganado, que eles chamam hoje de chamar, que é a oração, que exatamente é a resposta do jurista, né? Que é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, desde garotinho mesmo, as crianças eram ensinados, eram introduzidos nas Sagradas Escrituras. Infelizmente, hoje, nós temos muitas pessoas, muitos adultos, muitos teólogos, muitos pastores que precisam, sim, imergir nesse contexto de conhecer mais as Sagradas Escrituras. Lembrando que o contexto daqui é exatamente o oposto, o conhecimento das Sagradas Escrituras, mas com amor. Sim. Porque ele era um doutor da lei, mas vazio do amor. Então, esse casamento faz toda a diferença em qualquer ministério. Com certeza. Glória a Deus. Vamos lá, Alisson. Jesus poderia simplesmente ter respondido, mas ele escolheu contar uma parábola. O que isso nos ensina? Para mim, me mostra como Jesus ele era. Estou falando Jesus, né, da cena humana ali, como ele era um homem preparado, né, baseado até no que o pastor Lucas está falando agora, como os nossos irmãos hoje, os crentes hoje, estão minimamente preparados para defender bem. Jesus utiliza de um dispositivo da filosofia, que é o método socrático, quer dizer, de você responder uma pergunta com outra pergunta. Se você olhar o texto, ele não respondeu. Ele responde perguntando: tá, mas como é que você lê? Como é que você entende? Quer dizer, ele joga a pergunta de volta, como se fosse num tênis. A bola agora está com você. E aí o cara fica sem saída, reflete, e aí começa a se justificar. Então, esse método que Jesus tinha de saber bem, articular as palavras para poder defender seu ponto de vista, para defender o que ele estava ali pregando, ensinando, é fantástico. E a gente precisa aprender isso. Sim. A gente precisa aprender isso, sabe? Essa maneira de lidar para tentar defender bem o que a gente crê. Então, Jesus fez isso, usando um método de linguagem. Vou fazer o seguinte: eu não vou responder a tua pergunta, eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta. O que é que você lê? Como é que você entende? Como é que você interpreta? O jurista ali, sim, estava para testar Jesus. E aí encontrou um rabi de verdade. Encontrou um mestre de verdade. E aí Jesus disse assim, tá, a pergunta foi, como eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: deixa eu ver se realmente tu é um teólogo. O que está escrito? O que está escrito? Como é que você aí começa o debate, o santo debate, porque para a gente está tanto aprendizado legal. E aí a resposta dele é fantástica, né? Que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento, lá em Deuteronômio 6, se não falha a memória. Ele era um bom aluno de catequese. Perfeito. Ele tinha tudo respondido na ponta da língua, tudo decorado. Amar teu Deus e tá. Aí Jesus, peraí, vamos mais embaixo, vamos apertar. Mas se você vive o que você, aí a gente conhece, que ele conhecia, mas talvez ele não vivia. Então, Jesus sai do campo da teoria e vai agora, vamos para a prática. Vamos só refletir aqui. Aí traz ele para dentro do campo de que Jesus queria tratar, que é justamente através da parábola. Infelizmente, a gente percebe como, então, o povo de Deus estava desviado do verdadeiro mandamento. Porque, se a gente for analisar com profundidade mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que a lei em si não é importante. Então, assim, ele fez o que era bom e perfeito. Ele tinha a lei. E isso, de alguma maneira, é importante porque Davi mesmo, em vários salmos, fala que a gente precisa ter a palavra do Senhor dentro de si. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora, a gente percebe o quanto a nação de Israel estava desviada da sua má interpretação. E eu posso até tomar aqui um pedaço, né? Que eu acho que a culpa é, inclusive, dos próprios fariseus, que eram os responsáveis de tentar preservar, né, pela ortodoxia. Se eu não me engano, os fariseus nasceram ali no período dos 400 anos. Eles nasceram ali para, como é que se diz, para conservar o ensino bíblico. A ideia foi até legal. Foi até boa, mas eles começaram a engessar demais, a fiscalizar. Você vê que em várias cenas
que Jesus está realizando algum milagre, o ensino, sempre tem um fariseu por perto. Porque eles montavam uma espécie de barracas mesmo, né? De lugares para ficar mesmo fiscalizando como é que o povo andava, como é que o povo falava, como é que o povo conversava. Eram verdadeiros fiscais. É porque... E acabou engessando cada vez mais o ensinamento, e o ensinamento ficou duro, ficou uma lei dura, e esqueceram do amor. Eu ainda quero insistir assim na perspectiva que o problema na época de Cristo era a má interpretação. Então, assim, Jesus várias vezes disse assim, vocês ouviram falar assim, mas eu vos digo isso. Então, a palavra era a mesma, a lei era a mesma. No princípio não era assim, né? Ele vai e volta, né? Mas a interpretação que os fariseus, os mestres da lei da época, os doutores davam, era totalmente diferente do que Deus, porque toda a lei tinha como característica preservar o povo. Sim. A lei não nasceu para condenar o povo tecnicamente, mas para proteger o povo. Mas a má interpretação condenou. Sim. Condenava o povo, aprisionava o povo. Foi criando tradições. Foi criando as regras, as tradições. Então, chegou no nível da lei termos 612, salvo engano. Confirma para mim. Acho que sim. 612 preceitos para um povo que, na época, era leigo, com muita dificuldade de escrita e de leitura. Imagina, isso mais dificultava do que ajudava. Muito bom, muito bom. Então, começamos. A má interpretação nos dias de hoje ainda é um problema terrível. A gente fala sobre isso bastante no curso de teologia, porque é o seguinte, você tem um texto, e se você for interpretar o texto à luz do seu achismo, do seu contexto, você não tem a mesma interpretação do camarada que tinha um contexto, no contexto que foi escrito. Então, a má interpretação continua sendo um veneno até os dias de hoje. E assim, às vezes com coisas bobas, né? Bobas não, que eu falo simples, por exemplo. Uma vez, quando eu estava em Israel, eu estava com o meu guia, ele era de origem de raça árabe, da raça árabe, né? Ele era... ele não era muçulmano, mas ele era árabe, né? Ele era também... Mas ele era cidadão israelense, quer dizer, ele tinha nascido... Vê que salada. Nascido em Israel, então ele era dentro do que é o território de Israel hoje, então ele é israelense. E era cristão. Mas de sangue árabe e convertido ao cristianismo. E era cristão. Veja que situação. Aí eu estava lá, e a gente estava voltando para o hotel, e ele estacionou o carro assim na portaria e falou com o porteiro e... Yala Habibi, soltou um beijo para ele. Aí eu fiquei passado, né? Eu disse, gente, como assim soltou um beijo pro cara? Ele disse, aqui no Oriente Médio, diferente de Ocidente. Aí eu parei na hora e disse, meu Deus, se hoje a gente encontra uma diferença dessa cultural, avalie na época bíblica. Totalmente. E as pessoas querem ler e interpretar a Bíblia com a cabeça de hoje, com os pensamentos de hoje, do seu interiorzinho que ele está localizado. Então é preciso sair da caixa para poder mesmo Eu vou entender. falar assim, eu vou só jogar a bola e você faz o gol aí, porque vocês foram em Israel mais de 10 vezes. Então, me falaram que o McDonald's lá em Israel não usa carne e queijo. Na verdade, não é o McDonald's, são todos os restaurantes, eles têm 2 tipos de menu. Sim. Que chama de comida... Cachê. Mas o McDonald's também. Mas, não, tudo. Vamos ampliar. Sim. Não se usa carne e queijo junto. Isso pra gente é corriqueiro, normal. Agora, por que não se usa carne e queijo lá junto? Não sei dizer. Por conta de uma lei que não poderia cozinhar a carne do filho no leite da mãe. O que eu sei também é que, por exemplo, as carnes que abastecem o povo de Israel, geralmente 90% é da Argentina. E eles têm um sacerdote fiscalizando como é feito o abate dos animais, porque não é de qualquer jeito. Então, essa rigidez, talvez, nessa interpretação, leva a matar aquilo que a gente chama o espírito da letra. Sim.
A gente não pode cair no erro de interpretar que a letra mata. Mas tem gente que, pela má interpretação, mata o espírito da letra, que vivifica, que santifica, que ensina. justifica, que renova, que transforma. Muito bem. Então vamos continuar aqui, que tem muito mais, viu? Vamos entender aqui os personagens dessa parábola, certo? Vamos começar sobre o homem ferido. Afinal, quem era o homem ferido? Este homem estava caído, pastor Lucas, ele estava ferido, ele estava abandonado. Não podemos colocar esse homem como outra figura, a não ser como uma vítima. Afinal, a Bíblia diz que ele encontrou com salteadores, ladrões, no caso, né? Então, ele é uma vítima. Ele representa algo maior. Quem somos, por exemplo, nós nessa história? Porque sempre que Jesus trazia uma parábola, ele nos fazia pensar e refletir, nos colocando no lugar de algumas pessoas da parábola. Sim. Então, aqui especificamente, quem seríamos nós? O que representaria, nesse caso, o homem ferido? É a sua pergunta, né? Ótimo. Só para a gente construir essa resposta, tinha uma tradição na época de Jesus ali mesmo, algumas pessoas acham que isso realmente existia, essa história, né? Tem uma tradição que as pessoas saíam, cruzavam, tanto judeus como samaritanos, entre outros povos, saíam para Jericó. Não a Jericó do tempo do Antigo Testamento, Jericó ali, já do Novo Testamento. Se não estou enganado, é 14, 16 quilômetros ali de Jerusalém. E o Jericó atual, ela é cercada de oásis. E aí era um lugar muito fértil para comprar, vender, que naquela época as pessoas viviam nesse tipo de situação. Então, era corriqueiro a situação de como Jesus coloca aqui, ladrões pegar uma presa mais fácil e roubar, entre o indivíduo tentar se defender, o texto fala que eles feriram ao ponto de deixá-lo quase morto. Sim. Ou seja, o cara não estava lá simplesmente apanhado, ele não estava ali, ele estava numa situação, realmente foi um saque, roubaram tudo que ele tinha. Eu acho que nessa tentativa, né, de sobreviver, ele findou ferido. Bom, então Jesus traz essa realidade. E essa realidade ela pode ser configurada em duas situações. Essa realidade pode significar a humanidade, que de alguma maneira foi saqueada, literalmente ferida, mas também pode representar as pessoas que nós temos oportunidades, literalmente, de ajudar no nosso caminho. Todo santo dia nós temos oportunidades de ajudar alguém. Eu acho que você passa diariamente por gente necessitada, mas a gente se acostuma tanto que, como diz as Sagradas Escrituras, e por se multiplicar a iniquidade, sim, o amor de muitos vão se esfriar. Então, Jesus traz um contexto que estava ali praticamente corriqueiro, e aquela iniquidade era, de fato, uma coisa corriqueira, que o amor se esfriou. Ou seja, acredito, foi mais um ali que o ladrão pegou e ficou na beira do caminho. Nada muito diferente de hoje em dia, né? Nada muito diferente. A diferença é que hoje é o contrário. Se tiver alguém quase morto, aí já filmar. O pessoal vai filmar, bota uma pipoca para vender, um cachorro quente e diz assim: ei, estou na Globo. Pô. Eu estou vendendo ingresso para ver a desgraça dos outros. Hoje o amor literalmente tem se esfriado. Se esfriou de uma maneira terrível. Mas a gente pode interpretar assim. Ainda tem a terceira interpretação. A primeira seria a humanidade, que de fato foi saqueada pelo o inimigo das nossas almas, está sendo ferida todo santo dia. A segunda, o nosso próximo, literalmente, que a gente passa todo santo dia e a gente não preocupa com as pessoas que realmente são vítimas da vida
Enfim, a gente segue o nosso fluxo. E a terceira interpretação seria a do próprio Cristo, que seria esse tal do bom samaritano. O Cristo se colocando naquela função de ajudar a humanidade. Então, a gente pode falar isso ao longo do caminho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Existem 3 teses, digamos Sim, assim. sim. Né? A última se conecta com a primeira, Sim, mas Cristo como um bom samaritano. certo. Né? Então, uma delas, nós seríamos A humanidade seria essa vítima. certo. Na outra tese, nós seríamos o bom samaritano que se depara... Deveríamos ser o bom... Nós seríamos o sacerdote, talvez o sacerdote ou o levita, que ou o bom samaritano. sim, que se depara todos os dias com a vítima. E na terceira... A mais prática. Jesus é o bom samaritano que estende nossas mãos, que limpa as nossas feridas, que cuida de nós até a gente estar recuperado. Ok. Mas só para completar, nós precisamos discutir, Alisson, antes e até para a próxima pergunta, o seguinte. Porque nós estamos falando aí sobre o bom samaritano, nós estamos falando ali sobre o homem que está ferido, aí o texto fala sobre o sacerdote, o texto fala sobre o levita, mas tem uma parte que é a parte que mais assim, me chama a atenção, é exatamente sobre o bom samaritano. Por quê? Porque existe uma rixa, uma briga entre os samaritanos e os judeus, certo? Sim. E qual a origem dessa rixa? Qual a origem dessa briga? Qual a origem dessa disputa? Então, porque é o seguinte, é só para que todos aqui que estão nos assistindo entendam o seguinte, o bom, esse termo bom para o samaritano, vai além de ter ajudado, é porque ele ajudou um judeu. Então isso choca, e na época, choca já nos dias de hoje, e naqueles dias chocaria ainda mais. É muito mais do que uma torcida, para você entender. Não é você que torce para o esporte e viu uma pessoa de Santa Cruz ferida e ajudou. É muito mais. E eu quero puxar mais da origem. Como é essa briga, essa rixa? Qual a origem e de que nível é? É bom samaritano a gente que interpreta, mas Jesus diz assim, um certo samaritano. Sim. Porque Foi as editoras, né, que colocou esse nome, né? a epígrafe, o título. É o título, é verdade. Mas Jesus ainda piora mais o problema para aquele mestre da lei, né? Ele coloca assim, certo samaritano. Na verdade, o país, o Estado de Israel, as 12 tribos, ela foi dividida, né, quando Salomão morreu e tal. E no século X, a Síria invadiu o Reino do Norte, que era justamente o Reino de Israel, que ficou com 10 tribos, e abaixo ficou 12 tribos, 13 se você for contar com os levitas que não tinham terreno, né? 3 no caso. Sim. Certo. Então, o Judá, a outra eu não me recordo agora. Tá, deixa eu só fazer um adendo. Quando Salomão morreu, Roboão, filho de Salomão, que é da linhagem de Judá, ele não foi muito legal com os anciões. Salomão tinha um teto muito alto de imposto. Então, Roboão não soube dialogar, não soube conversar, então isso gerou um racha no povo de Israel que estava unificado. Então, Roboão, como era da tribo de Judá, tecnicamente ficou liderando a sua tribo, que era na parte do sul. Justamente, onde está E Jerusalém. as outras 10, elas foram para a parte da Samaria e colocaram para si os seus reis, que ficou conhecido como Jeroboão. Então, qual era o problema inicial dessa rincha? O problema é que o templo ficava onde? Em Jerusalém, na tribo de Judá. Na tribo de Judá. Então, o rei Jeroboão não quis que o povo descesse para cultuar no sul, para não voltar às alianças. Sim. Então, ele começou a criar altos, quando eu digo altos, Templos. Não seria templos, mas seria altares. Altares, o termo é altares. Altares nos montes. É por isso que lá em João,
a samaritana diz assim, os nossos pais dizem que é Dizem no que- monte, sim, e sim, vocês dizem que é Jerusalém. no templo, Jerusalém. Aonde a gente deve adorar? E Jesus resolve essa questão toda, que nem é no monte, nem no templo, é em espírito e em verdade. Agora, começou daí. Então, os camaradas, sim, começaram eu vou falar uma linguagem mais popular, eles alopraram o sistema. Eles começaram, primeiro, falsos sacerdotes, porque os sacerdotes de verdade estavam no templo, Em Judá, no reino de Judá. no reino de Judá. Falsos sacerdotes, os levitas estavam espalhados sobre todas as terras. Aí eles constituíram, tipo, sacerdotes para servir lá nos montes. Pronto. Então eles, para os judeus, para a tribo do sul, eles eram considerados hereges mó. Então a briga começou religiosa. Com o passar do tempo, virou também geográfica, territorial. Aí Alisson vai... Aí, como eu sou educado, eu esperei ele terminar, né? Porque eu ia chegar nesse ponto, mas aí... Deixa eu fazer o seguinte. Não, macho, é porque tu começou pelo final. Sim, justamente, mas eu comecei minha linha de raciocínio. Eu ia chegar, mas tudo bem. Começou não tem pelo problema. final, aí... Você já consertou, você já resolveu, me aliviou a minha parte. Quando chegou no século X a.C., a Síria invadiu justamente esse reino do norte. Então, quando a Síria invadiu o reino do norte, levou essas tribos, dispersou essas tribos todas, né? Aquelas tribos as que estavam lá no norte. Muitas delas se perderam, se não me engano, agora que está aparecendo algumas perdidos por aí, que o pessoal está fazendo exame de sangue e tudo mais. Tem um monte de história aí, tem um monte de vídeo na internet também, que mostra esses judeus perdidos voltando depois de não sei quantos... Judeus não, os das 10 tribos. Sim, mas são considerados judeus porque, de uma maneira ou de outra, hoje, né? Judeus é da Rio Grande do Sul. Sim, meu amor, mas hoje todo mundo é judeu. Se você for em Israel, ninguém se considera nem do norte nem do sul. É porque é exatamente por isso que é samaritano. Virou como se fosse Não, o samaritano hoje... misturado. Não, peraí, calma, vamos Porque lá. misturou. Pera. Só para você entender. Aí tá invadindo a minha pergunta, você tá vendo? Não, macho, é só pra gente... Eu vou só pra te chegar ajudar. lá, meu amor, vou chegar. Você tá certo. É porque é o seguinte, com o passar do tempo, Eu vou tomar uma aguardente aqui. na Síria, realmente você está certo. A estratégia era misturar o povo. Então, lá Então, na frente, aí isso. quando essas tribos se dispersaram, o rei da Síria começou a misturar os povos, e essas pessoas de lá da Babilônia e desses lugares perdidos vinham para dentro de Israel, começou a se misturar, e aí isso foi o fim para as relações para o pessoal de Judá, entendeu? Sim. E aí, pronto, acabou e virou essa rixa, que essa rixa tem a origem nisso aí, né, no falta de planejamento de Salomão, logo no início, e foi se dando. Hoje os samaritanos, eles existem até hoje. Sim. Só que é um clã bem pequeno. Se não me engano, tem um vídeo na internet que tem um sacrifício que eles fizeram lá, agora há pouco, que isso não passa de 100 famílias hoje. Mas eles vivem dentro do território, que estão lá até hoje, que sempre foi o histórico deles. Só que cada vez diminuindo. Mas eles existem ainda, tem as vestimentas deles, tem um Pentateuco deles, que é um pouco diferente. Eles têm tudo, mas só assim, bem limitado. Eles são bem menores hoje. Mais uma pergunta para os dois aí, quem puder me responder. É verdade que quando vinha um judeu e se deparava de frente com um samaritano, eles desviavam olhares, desviavam caminhos para não... Na verdade, assim, eles se encontravam um pouco. Se encontravam um pouco, e até hoje também é assim. Então, existiam caminhos para você cruzar, para ir para determinadas áreas, você teria que passar pelo território da Samaria. Só que eles evitavam, preferiam fazer outro caminho mais distante para não correr nenhum risco de me passar por perto. Então, existia isso também. Até hoje tem, como eu te falei. Essas poucas famílias que tem lá. Depois você coloca lá no YouTube, Sacrifício Samaritano, vai aparecer lá. É bem interessante. Até hoje isso acontece, mas naquela época tinha essa realidade, sim, de quando eles se encontravam. Entendeu? Então, é por aí. Agora, Jesus não tinha esse tipo de barreira. Tá? Jesus não... Tanto que se encontrou com a mulher samaritana, ali, e fez... Agora, basicamente, ele foi ao encontro da mulher samaritana. É, lógico. Agora Cutucaiando ela, esperando ela chegar. Exatamente, que é interessante exatamente isso, porque a mulher até admira. Você deve estar com muita sede,
para falar comigo, né? Porque, tipo, um judeu falar com o O texto samaritano. diz assim: é necessário passar por Samaria. Era necessário. Era necessário. Passar. É, só que geograficamente não era necessário. Não, mas para Jesus. Sim, Era mas... possível ir por outro caminho. Exatamente, mas é exatamente isso. Quando o texto diz que era necessário, era na intenção de encontrar a mulher samaritana e, óbvio, uma intenção maior que é ganhar toda Sicar ali, né? Toda aquela região ali. Mas o que eu quero dizer é que, geograficamente, certo? Não era obrigatório passar por ali. Ou seja, Jesus sim considerava necessário por causa do encontro com a mulher samaritana. Jesus, eu costumo dizer exatamente isso. Jesus era intencional. Intencional. Tudo que ele fazia, Jesus fazia de forma Perfeito. intencional. Só contribuindo com o que o Alisson argumentou, porque vai responder também essa sua pergunta: por que da rixa? Alguns reis, eles tinham essa característica de, quando conquistava aquele povo, para enfraquecer, ele tirava um pouquinho daqui e jogava para outro território. Então, aquilo que era uma raça se misturava, semelhante ao que é no Brasil. Então, o Brasil, a gente é brasileiro, mas você sabe que é uma... Como é que a gente chama a mistura de muitas raças? Miscigenação, né? Pronto, miscigenação. Já a Babilônia, que foi o caso que eles conquistaram depois de muito tempo, o Reino do Sul, que a gente chama de judeu, qual era a estratégia da Babilônia? Era pegar os melhores, os príncipes, os melhores, para servir ali na capital, e a plebeia, os mais simples, deixavam lá no próprio território. A Deus dará. Então, os profetas menores, eles estão ali com o povo mais simples, trabalhando. E a história de Daniel, a história de Jeremias e dos profetas maiores em si, trata também de uma situação onde eu tenho certeza que Deus é maravilhoso, Deus estava preservando também a linhagem dos judeus. Então, de certa maneira, eles se consideravam até superiores, porque do Reino do Sul foi preservada essa raça de Abraão, Isaac e de Jacó. Do outro lado, além de se desviarem religiosamente, eles eram de fato hereges, eles também se perderam como etnia, como raça. Então, imagina que o judeu olhava para o indivíduo com um ar de superioridade total. Como hoje também é normal. Como hoje também. Por isso que, inclusive, o judaísmo ele não é uma religião de sectarismo, de se converter. Eles não estão atrás de pessoas para se converter e virarem judeu. Inclusive, existem pessoas que podem, tal, mas tem que passar por um processo enorme. Tem que provar a origem. Que você chega no aeroporto lá, e uma das perguntas que o alfândega lá te faz, a aduaneira lá, o pessoal lá, pergunta se você está indo para se converter ao judaísmo. Entendeu? Ele pergunta. Eu disse, não. Ela fez de jeito nenhum. Porque eles não aceitam, de jeito, não é feito no muçulmano, não. O muçulmano quer ganhar o mundo, o cristão também. Mas o judeu não. O judeu ele tem essa questão. Então, essa ideologia lá daquele alemão que um dia teve lá na Europa, da idade lá, tá, de ser puro, de tudo mais, o judeu também tinha esse pensamento. Essa questão Na verdade, você fala tem. de ser ariano, por exemplo? Por exemplo, essa questão de ser raça pura, entendeu? Por exemplo, aí o que é essa rixa está justamente isso? Porque o judeu olha para o cara e diz, você se misturou. Vocês não são mais da gente, não. Vocês se perderam. Agora, como não tem volta, não existe arrependimento, não existe. Não é questão espiritual, é questão física. Agora, o que choca não volta, não tem como voltar. Eu sei que eu não quero fugir muito da parábola aqui, inclusive vamos voltar, mas assim, o que choca é Jesus se importar com o povo que fugiu literalmente da presença de Deus, né? Que começou a adorar outros deuses, né? O povo samaritano começou a uma série de formas, tem até relatos de cultos pagãos e tantas coisas. E Jesus se importa com o povo ao ponto de ir e tudo mais. Ir e deixar um mandamento. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E também em outra passagem ele fala assim, começando por Jerusalém,
Judéia, Samaria, Até os confins da terra. É incrível, isso Porque- é forte demais, gente. Isso é Tem, forte. tem a ver com a parábola essa questão. Quem é o próximo? O próximo do judeu era quem? Era o judeu. Quem era o próximo? O próximo do judeu era o parente mais próximo, que é aquilo que a gente chamava hoje de redentor. Acho que já ouviu falar. Quem é o teu redentor? Lá na época, no livro de Ruth, isso fica muito claro, né? O parente mais próximo, que poderia Pagar e redimir, tal, né? pagar as dívidas. Então, quem era o próximo para o judeu? Então, era o pessoal os parentes mais próximos e... É por isso que Jesus conseguiu trazer o mestre dali para o campo dele, para na pergunta e na conversa dele, ele bugar a cabeça do cara. Isso. Porque para o judeu, o próximo dele era muito próximo, é o próximo mesmo, é o Era- parente, é aquela pessoa exatamente, próxima. Exatamente. Só que Jesus, ele amplia, foi mal, me desculpe, ele amplia esse conceito de próximo, né? Ele expande. Agora, o importante é que Jesus também, ele sai da teoria, obviamente, e vai para a prática. Quando Jesus sai daí, não nesse momento, desse evento, mas Jesus sai do território de Israel e vai para Tiro, Sidom, ali naquela região. Aquela região é toda pagã, que é hoje o final ali, o sul do Líbano, não tem aquele conflito Hezbollah por ali. Era justamente onde Jesus estava e lá ele encontrou aquela mulher desesperada que ele fala, mas eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Lembra daquela história? Sim, sim. Pronto, ele estava fazendo um teste com aquela mulher, mas ele foi àquela região ali praticamente por causa daquela mulher. E era muito distante, gente, muito distante. Incrível, fantástico. Muito mais de 100 quilômetros andando para chegar lá e alcançar aquela mulher. Quer Uma dizer, mulher. Uma vida literalmente sempre... que não uma era, vida que não era judia. judia. Uma vida independente, se é da sua família ou não, literalmente sempre valeu mais do que o mundo inteiro. Mas vamos continuar. Nós temos o sacerdote, temos o levita, e aqui a gente encontra meio que uma religião sem amor. Isso. Alisson, por que o sacerdote e o levita passaram direto, como o texto lido aqui, passaram de longe? O que isso nos ensina sobre a religiosidade vazia, por exemplo? É justamente isso. Aquela pessoa necessitava de ajuda e passou primeiro um sacerdote, olhou e passou de largo, né? Passou do lado assim. Veio também um levita. Essas duas figuras, eles tinham um papel que desempenhava no templo, quer dizer, um papel litúrgico, um papel sagrado, que tinha diversos preceitos para que ele estivesse cumprindo para poder chegar no dia da celebração e estar apto para poder celebrar. Então, tocar numa pessoa semi-morta ou morta, para eles, você teria que passar pelo menos 7 dias de purificação. Então, eles perderiam o seu ciclo do cargo, que tem um ciclo, tinha vamos dizer assim, uma agenda, digamos assim. A gente fica muito claro quando a gente vê Zacarias, né? No período, tem um nomezinho que dá lá no texto de Zacarias, o pai de João Batista. Enfim, tinha uma escala, Zacarias. né? Tinha uma espécie de uma escala. Ele não queria perder a questão religiosa dele para tocar no morto, entendeu? Não, eu prefiro cumprir meu papel sagrado com Deus. Então, isso esvazia o papel de um verdadeiro filho de Deus, de uma verdadeira pessoa que segue a Deus. De deixar de fazer o bem por causa de papel religioso ou litúrgico. Ou seja, é como se eu não pudesse tirar o meu paletó para proteger alguém. Proteger uma pessoa que estava nua, por exemplo. Incrível, Entendeu? né, cara? E eu posso dar um testemunho sobre isso, tá? Eu passei por essa situação. Eu passei por uma situação muito, muito, muito delicada. Inclusive, não vou espiritualizar nesse sentido, mas foi um sonho que eu tive. E eu tive um sonho com essa parábola. Quando eu mais precisei, na época que eu estava mais apertado financeiramente, sem minha, como é que eu posso dizer, sem minha moral estabelecida, mal falado por causa de uma situação, eu fui totalmente abandonado pela minha então igreja. Totalmente. Pela sua igreja ou pela sua religião? Pela minha religião. Né? Totalmente abandonado. Pela comunidade, na verdade. Pela comunidade, né? Pelo todo. Então, assim, não me ligavam, não queriam saber de mim. Nem o sacerdote, nem o pessoal da música. Nem o Levita. Nem o pessoal que eu Levita. Nem o Leviatã. Só o Leviatã queria. Só o Leviatã queria me alcançar, rapaz. Tá amarrado. Então eu passei por tudo isso. Eu tive um sonho.
que eu estava... Eu não sei se foi sonho ou se foi um momento de oração, que eu estava num momento de busca de Deus muito grande, e eu me vi caído no chão, e aquela pessoa me pegou e me colocou em cima de um animal e me levou para um lugar. Essa cena aconteceu comigo nesse sonho, ou nessa visão, não sei. Porque eu estava tão... Sabe quando você sai meio do... Você está tão profundo naquele momento da oração. Sai do natural e vai para o parece que sobrenatural. você, né, sai, né? E aí, quando eu fui olhar para o rosto, o Senhor cobriu o rosto dele para mim não ver, e eu não consegui ver o rosto dele. E eu me senti muito cuidado, e foi numa época que Deus começou a me levantar ali. E ainda tem gente que não crê na predestinação, né, gente? Não é, Bruno? Eu não creio na predestinação. Ele tem que ler a Bíblia, né? Não, mas eu tive que tomar a decisão, eu tive o livre-arbítrio. Não tenho dúvida, mas ele foi lá. Sim, foi porque todo mundo tinha me abandonado, quer dizer, ele foi bom comigo. Ele foi o supremo bom samaritano, entre aspas, para cuidar de mim. Então, no momento que eu estava depressivo, estava jogado, largado dentro de casa, sobre a cama, em um momento muito forte de choro, de muita coisa, de lamento, eu passei por isso. Então, assim, só quem passa pelo papel de estar abandonado, caído, quase morto, e vem alguém para cuidar de você, você encontra o verdadeiro amor. Você entende o que é amor. Só uma pergunta. Quando ele apareceu, você aceitou, não foi? Com certeza. Então, é por isso que eu não acredito Quem na consegue predestinação. resistir ao chamado de Jesus? E diga, Ô, graça irresistível. quem consegue? Mas Paulo real- conseguiu, não foi resistir, não foi? Mas realmente a graça de Deus ela é irresistível. E ela é também Desviou do arminianismo agora. Gente, anota essa frase aí. Eita. Não. Mas vamos lá, vamos voltar para o bom samaritano. Eu acho que você pode resistir à graça. Misericórdia, é muito herege juntos. Não herege o que? Sai daí, rapaz. Você tem vamos o continuar. livre-arbítrio, Vamos a para frente. decisão A de gente pode ser. marcar outro podcast que isso, se vai dar briga. Até porque você está assistindo, olhe para mim, viu? Olha o que eu vou dizer para você. Eu dizia, eu vou ser do candomblé, mas não sou crente. Tu dizia isso? Dizia. É mesmo. Era. Diga aí. E agora é? Crente. Mas tá aqui, ó. Não tô brincando. Isso aqui é Espartaco, viu? Rapaz, o cara tá com São Jorge ali, rapaz. Misericórdia. Foi assim que tu se converteu, repreendido. foi? Quando o dele? Quando o do Espartaco? Do Espartaco, não, do 300. Soldado romano. Não, do soldado 300. romano. Quando dele? Do 300. Presente, né? Esqueci o nome dele agora. Ah, tá você. Aí vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Então, Depois de um texto muito tão bonito, o cara veio com a imagem de escultura aqui. foi lindo. Não, rapaz, tá aqui. Isso é o soldado lá de Efésio, gente. Ó, Falta só a espada. Inclusive, trocou por gente, uma lança pra ver se você vai mais longe. além desse canal, deixa eu indicar um canal para você, o canal da Excelência Cristã. É verdade, viu? Gente, tem cada vídeo fantástico. Ó, Verdade. tem um vídeo que foi lançado sobre a cidade de Éfeso. Meu Deus, gente, que incrível. Assista, vale muito. E Tessalônica também. Verdade, verdade. E muitos outros estão chegando, vale a pena. Então, continuando aqui, gente. Religião sem amor é algo inútil. Isso. Né? Isso me lembra um período aqui em Ponte dos Carvalhos, de cheia, uma necessidade do povo enorme, e uma certa igreja só servia alimento se mostrasse a carteirinha. Isso, para mim, é uma religião sem amor. Misericórdia. Mas, para a glória de Deus, outras... E a gente produziu, sem querer comparações, mas a gente produziu mais de 3 mil quentinhas naquela época. 8.800, somando a quantidade de dias. 8.800. Inclusive, recebemos pessoas dessa igreja, a pedido, inclusive, da liderança da igreja, porque elas estavam sem carteirinha. Eu digo, pode vir sem carteirinha, pode vir do jeito Sem que carta for. de envio. Sem carta, estamos aqui para servir. Bem, a religião... Isso prova que essa parábola é atual, né? Muito atual. Muito atual. A parábola do bom samaritano é muito atual. Entendeu? Nós devemos evitar sermos como os sacerdotes e os levitas. Sim, é fato, se eles tocassem naquele homem, eles iam se tornar impuros para o exercício de suas funções, mas salvariam uma vida. E de que adianta eu estar apto para uma função humana se eu não estarei apto para entrar nos céus? Então, eu não quero viver uma religião sem amor. Eu quero viver o amor de Deus que vai me mover e me moldar e ajudar a melhorar essa religião. Não basta conhecer a Bíblia, precisamos vivê-la, né? E a Bíblia literalmente nos ensina a amar o próximo. E amar
É literalmente renunciar. Amar é independente da minha função no altar, seja eu levita ou sacerdote, seja lá o que naquele momento ali vai me impedir. Talvez eu vá me atrasar para um ensaio, talvez eu vá me atrasar para uma reunião, para um culto, mas eu estou ajudando alguém, eu estou servindo alguém, eu estou salvando a vida de alguém. Glória a Deus. Vamos seguir. Amém. Bem, samaritano. O samaritano, né? A gente fala o bom samaritano, mas realmente, como o pastor Lucas falou, a Bíblia fala do certo samaritano, o samaritano. Assim como o sacerdote e o levita nos ensina uma religião sem amor, o samaritano nos ensina um amor em ação, em atitude. Os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus, nós falamos aqui até a origem de tudo isso, pastor Lucas. Mas por que Jesus escolheu um samaritano como herói da história? Bom, eu digo que Jesus tinha muito bom humor. E Jesus criou uma situação irônica, porque assim, o judeu não ajudou o próprio irmão, que ali era judeu também, mas ele coloca a figura do samaritano que ajudou o inimigo. Que isso também de certa maneira, é doutrina de Cristo. Ele vem desenvolvendo isso. Amai os vossos inimigos, orai por quem vos persegue. Se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se alguém te convidar, ou pegar a tua túnica, dá a capa, ou o contrário. Se alguém te convidar para andar 1 milha, anda 2. Então, Jesus introduz todo esse tipo de ensinamento de forma irônica, de forma bem-humorada, para aquele doutor da lei, e ele transforma alguém que era um vilão, porque depois de tudo que a gente falou, então imagino que era o samaritano para o judeu. Um herege, e tem outras histórias contemporâneas na época de Jesus que ainda prejudicavam mais ainda o relacionamento desses dois povos. Mas Jesus coloca, então, ele como alguém capaz de exercer misericórdia ao seu inimigo. E o detalhe cuidou previamente, depois deu 2 denários, que é o equivalente a 2 meses de cuidado. Uau! E você falando de religião sem amor, e eu posso acrescentar uma frase nisso: religião sem amor e amor sem sacrifício. Porque uma coisa é eu ajudar sem sacrifício, a outra coisa é uma ajuda que envolve sacrifício. Então, Deus amou a humanidade, que enviou o seu Filho. Veja, envolve sacrifício. Cristo amou a humanidade, que entregou a si mesmo. Envolve sacrifício. Então, o samaritano, ele, além de ajudar previamente, como por algumas circunstâncias ele não teria condição de ficar ao tempo da recuperação, ele pegou 2 denários, ou seja, o equivalente, se eu não estou enganado, um denário é um salário de 1 dia. Não é? Então, Salário de 2 dias, então, né? o salário de 2 dias, que dava para pagar naquela pensão que ele colocou o judeu, equivalente a 2 meses na época, e disse: Com a promessa que quando voltasse... quando eu voltar, porque ele ia fazer negócio, como eu já falei lá em Jericó, aquela coisa toda, quando eu voltar, se tiver alguma coisa a mais, eu vou bancar. Então, o amor sacrificial. Então, Jesus usa de um certo bom humor, de ironia, para mostrar para aquele homem o verdadeiro amor. Tipo, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Primeiro mandamento, para o camarada alcançar a vida eterna. Só que, tipo, o segundo mandamento era amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, estava faltando ali, talvez, eu não vou julgar o primeiro mandamento, mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão faltando esse segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Está faltando esse amor sacrificial para o próximo. E aí respondeu para aquele doutor da lei como ele deveria chegar
na vida eterna. Muito bem. Alisson, o pastor Lucas já falou um pouco sobre isso, mas eu quero lhe perguntar. O amor de Deus se manifesta em ações concretas, né? Tudo que você contou um pouco do seu testemunho. Então, ações concretas do amor de Deus, eu também já experimentei isso, pastor Lucas, e muitas pessoas estão nos assistindo também. O samaritano, como foi dito aqui, ele não apenas ajudou, mas ele investiu. Ele se sacrificou, porque ele não tirou um dinheiro. Não. E o detalhe é, pastor Bruno, cara, isso que é difícil. Por um inimigo. Isso, era exatamente o que eu ia dizer. Cara, mas como a gente está no diálogo, eu posso falar também, né? Não é o podcast, né, gente? Mas tudo bem, fala, entrevistador. Mas sim, e ele assim, não só ajudou, mas também investiu, se sacrificou por alguém que não era próximo, por alguém que não sentava na mesa, por alguém que não tinha as mesmas ideias, não era do mesmo time, não era do mesmo clã, não era do mesmo grupo, não. Era uma pessoa totalmente oposta, não se vestia igual, não tinha os mesmos gostos, sabe? Não tinha carteirinha da minha igreja. Não tinha carteirinha da igreja. Ainda assim, sabe, ele teve a prática. O que você me fala sobre isso, Alisson? Na verdade, Jesus, a proposta do evangelho é justamente derrubar esses muros e construir pontes. A verdade é essa. Esse ódio, esse nojo, esse pavor que os judeus tinham do samaritano era tão grande que no final do texto, no versículo 37, ele diz assim, ó, Jesus pergunta lá no 36, né? Quem foi o próximo? Aí ele disse, aquele que teve misericórdia. Ele não fala samaritano. Aquele que teve misericórdia dele. Ele não consegue nem citar. A proposta de Jesus é justamente outra. A proposta do Evangelho de Cristo é derrubar as barreiras e aproximar as pessoas. Independentemente de situações, só que na prática não é assim. Hoje é muito difícil. É muito difícil. Hoje o grupo, na verdade o mundo sempre foi dividido por grupos, por castas, por sociedades, né? E dentro do Evangelho de Cristo não era para ser assim, mas é assim, infelizmente. E a gente tem que reconhecer isso. Se fulano é da igreja da parede preta, eu que sou da parede amarela não falo com ele, não dou a paz. Isso é terrível, porque ele crê em predestinação e eu não creio, ele é arminianista, né? Arminiano e ele é calvinista, eu confundi aqui. Então a gente não se fala. Isso é um absurdo dentro do Evangelho de Cristo. Isso é um absurdo. O que nos une... Na verdade, não dentro do Evangelho, né? Porque o Evangelho justamente é o contrário, é a proposta, mas Exato. É dentro dessa interpretação que, como o pastor Lucas falou no começo, os judeus tinham isso com os fariseus. Infelizmente, nós temos isso hoje também. Tem uma frase que é muito forte e nós devemos seguir ela. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Jesus, certo? E isso tem que ser maior do que as nossas diferenças. Essa mesa aqui é uma prova disso. Eu tenho uma linha de pensamento, o Alisson tem outra linha de pensamento, o pastor Lucas tem outra linha de pensamento, mas nós nos unimos, nós somos próximos, somos amigos. Inclusive, a próxima música quem paga é o pastor Lucas. Entendeu? Amém. Já tá. Amém. Né? O prazer é meu, me sinto honrado. E assim, nós temos pensamentos diferentes, mas o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Vamos continuar. E é exatamente isso. Quem seria o nosso próximo? Sabe? Jesus, a gente falou aqui no começo, meio que ele traz essas respostas com as perguntas, né, pastor Lucas? E assim, nós já falamos aqui de teorias, quem poderia ser o nosso próximo, mas vamos falar um pouco mais sobre isso, sabe? Qual exatamente a diferença sobre essas perguntas de Jesus? Por que Jesus não era tão claro? Por que Jesus não era assim, este é o próximo, é assim que tem que fazer? Por quê? Olha,
essa parábola é uma clássica interpretação da obra de Cristo nas nossas vidas. Então, o doutor da lei, se você for parar para analisar, o doutor da lei era a figura do judeu, que representava também o sacerdócio e, por tabela, o levita. Jesus estava se colocando ali como o samaritano, que Jesus era aquele que ia salvar o judeu que estava ferido. Em outra ocasião, ele disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, de forma muito clara, Jesus responde a pergunta daquele doutor da lei, não com uma resposta superficial, mas com uma resposta teológica profunda. A pergunta inicial foi: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, depois de todo esse desenho da parábola, foi: aceite que eu cuide de você. E quando eu voltar, ele ainda tem esse pequeno detalhe: eu vou pagar o sacrifício necessário para agora, e quando eu voltar, Uau. eu vou resolver todas as outras coisas. Uau! Então, todo esse contexto ilustra que a religião não salva, pastor não salva, sacerdote não salva. Os levitas eram muito mais do que músicos. Os levitas representavam as obras, porque assim, todo tipo de obra com relação a Deus era feito pelos os levitas. Então, as nossas obras com relação a Deus não nos salvam. E quem é que nos salva? Se você for parar para imaginar, se a religião não salva, se as nossas obras não salvam, quem é que nos salvam? Então, Jesus se coloca nessa figura do samaritano. Então, assim, permita que eu te salve, permita que eu cuide das tuas feridas, permita que eu pague esse preço por você. E se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar, eu vou resolver. Então, isso ilustra claramente a obra soteriológica de Cristo e nos aprofunda aquele homem que era um mestre da lei. Ele não era uma pessoa simples, ele de fato mostrava como aquele doutor da lei poderia ser salvo. Muito bem. Muitas vezes nós queremos definir quem merece ser salvo, quem merece o nosso amor, quem merece nossa ajuda. Como essa parábola quebra esse tipo de mentalidade que a sociedade hoje tanto propaga? Porque hoje nós temos grupos, né? Hoje nós temos... eu acho que alguns não podem falar, senão a gente vai ser cortado aqui, mas temos L isso, A aquilo, B aquilo outro, né? Temos os grupos. E grupos sendo criados, né? Porque agora tem os grupos das pessoas que se identificam como animais, tem um grupo das pessoas, isso, aquilo, outro. Dentro da nossa própria religião, né, nós temos o grupo das paredes pretas, agora tem um grupo das paredes brancas. Não, agora... sempre teve da parede branca. Não, mas é porque você não sabe. Agora, lançou agora, vou até te enviar, lançou agora uma nova cultura que é 100% branco. Sabe, todo não pode ter fio preto, um tipo de off-white aí, uma nova ideia aí, 100% branco e tal. Essas coisas todas. Eu nunca vi, não. Eu já vi o 100% preto. O 100%, né? Por exemplo. Por exemplo, eu, né? Eu sou 100% preto, eu sou a igreja de parede preta. A tua é preta e cinza. A sua mesmo, ela não é preta, ela é preta e cinza. Não, a minha é preta e branco. Eu sou a igreja de parede preta, olha pra mim. Olha, rapaz, é por isso que ele é assim, maravilhoso. Mas vamos lá. Muitas vezes nós queremos definir. Nós não podemos. Como essa parábola quebra essa mentalidade, Alisson? É a mentalidade intencional daquele que ajudou, né? Aquele que chegou e pagou e socorreu. Sem olhar quem, sem ver os méritos, simplesmente foi em socorro, né?
e pagou para ajudar, para cuidar e com a promessa de um dia voltar. Na verdade, essa é o que o pastor Lucas estava falando e que de fato é isso, é a questão da graça. É a graça, é o favor imerecido, né? Não, o que nos salva não é o que a gente faz, nem as nossas obras, nem o tanto de benfeitorias que eu faço em prol disso, ou da minha ONG, ou da minha igreja, ou daquilo ou aquilo outro. Mas o que me salva é uma pessoa. Nós somos a religião de uma pessoa, Jesus. A gente tem que entender isso, que é nele que a gente encontra a salvação. É por isso que o ensino de Jesus, ele quebra essas barreiras religiosas e ele desmistifica esse lance do merecer. Como eu estava falando antes, eu era de uma igreja, de uma religião que era do merecer. Você tinha que fazer as coisas para poder receber, se sentir apto a receber. Pelas obras. Justamente. Só que a graça de Deus, ela constrange a gente. Imagina aquele homem depois que acordou e disse assim, o que foi que aconteceu comigo? Não sei, foi assaltado e uma pessoa te salvou, te trouxe para cá. O cara disse, meu irmão, o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? O que foi que eu fiz para merecer a pisa que eu levei e o roubo? E por que essa pessoa foi tão boa comigo? Então, assim, isso nos faz pensar para que a gente possa mudar, inclusive, nossa mentalidade, né? Você que está assistindo aí, de que, na verdade, você não merece. Eu não mereço, nenhum de nós merece. A gente foi alcançado por uma graça. Sabe o que veio na minha mente agora? Literalmente uma imaginação do seguinte. Vai que aquele judeu, certo? Aquele judeu, ele já tivesse se cruzado o caminho com aquele samaritano. Eu estou falando do judeu que foi ferido. É lógico que é tudo uma imaginação na minha mente. E ele já tivesse desviado o caminho, o olhar, já tivesse sentido raiva só em se deparar com ele. E aí ele está ali se recuperando. E quando aquele homem volta, ele se depara que quem salvou ele, quem ajudou ele, foi um samaritano. Isso é um choque, isso é sabe, mexe com a gente. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu não vou fazer para os senhores, não. Eu sou entrevistador, agora eu vou fazer uma pergunta para os telespectadores. Imagine você agora. Imagine você se deparar no caminho com uma pessoa que precisa de você. E quando você se aproximar dessa pessoa, porque o samaritano teve essa aproximação, diferente do sacerdote, do levita, que nem se aproximaram. E quando o samaritano se aproximou, ele se deparou com o judeu. E agora eu faço a seguinte pergunta para você refletir. Você agora está se aproximando de alguém, e quando você se aproxima de alguém, você percebe que aquela pessoa está precisando de você, mas aquela pessoa, vamos dizer que não é seu amigo, é o seu inimigo. E aí, você ajuda? Porque foi o que ele fez. Eram povos inimigos, nós já conversamos sobre isso aqui. E ele simplesmente ignorou toda a inimizade. O que o samaritano fez foi ignorar toda a diferença e o texto fala, por completa compaixão, ele foi lá e ajudou. Então, é isso que nós devemos fazer, mas nós devemos refletir. Faríamos isso na prática? Porque se você, na sua autoanálise, perceber que você não faria isso na prática, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Agora eu posso fazer uma pergunta também para você? Você está sendo abençoado, abençoada. Esse podcast aqui, ele está sendo um instrumento para você, para que você possa se equipar, entender cada vez mais. E a pergunta que eu faço para você refletir é, você já curtiu esse vídeo? Muito. Já se inscreveu no canal? Porque não adianta, tem muita gente assistindo, mas não está curtindo, não está se inscrevendo no canal. Então se inscreva no canal, esse botãozinho aqui embaixo, clica nele aí para você se inscrever, para você receber as notificações. Concorda, pastor Lucas? Eu ainda creio na total mudança do pastor Lucas. Eu acho que ele está entrando no modo avião, ó, horário. Estou tentando não falar muito. A gente em off fez aqui um... Sim, mas concordar comigo sobre o pessoal dar um like... E eu balancei a cabeça. Não vale para você, né? Acho que ele está mudado, né? Menino. Em off, esse pessoal diz, Lucas, olha, o podcast tá parecendo que é teu. Fala menos. Eu tô tentando falar menos. Aí agora eles estão achando que eu tô falando um pouco, tá vendo? É muita incoerência. Reflexão para os entrevistados.
Meus amados irmãos, quem são os feridos à beira do caminho na nossa sociedade de hoje? Pergunta rápida para os dois, certo? Rápida. Não vão ser explicação, vão ser perguntas rápidas e diretas. Cortes. Combinado? Cortes. Então vamos lá. Bota 3 minutos, não pode ser rápido direto, não. Não, mas não é cortes para Instagram, não. Tramontina, né? É. Vamos lá, direto. Você responde, depois você responde. Combinado? Tá. Nada, o senhor responde. Depois. Um responde, depois o outro responde sem explicação. Quem são os feridos à beira do caminho na nossa sociedade de hoje? Os feridos emocionais, os feridos que passam necessidades financeiras, que passam por problemas de faltar as coisas em casa. Hoje eu vejo essas pessoas como os feridos à beira do caminho. Lucas. Olha, os feridos na beira do caminho são as pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. São as pessoas que fazem parte de uma religião que você abomina, que você não concorda. É aquela pessoa que talvez faça parte de uma crença que você se arrepia, mas o amor de Cristo, assim como nos alcançou, nós éramos inimigos, está escrito, nós éramos inimigos de Deus. E o amor sacrificial de Cristo nos alcançou. Então, quem são os feridos? São as pessoas que às vezes divergem da gente religiosamente, sociologicamente, politicamente, mas elas precisam ser alcançadas com esse amor de Cristo. Esse amor que exige sacrifício, esse amor que não é humano, é um amor ágape, e que só você, de fato, como Cristo, emprestando o seu corpo para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, vai alcançar pessoas. Com a rápida licença da palavra, quando eu estava no seminário, a primeira coisa que eu aprendi foi esse cântico. Um professor muito querido, Dalberto, ele me ensinou esse cântico, que eu canto para a igreja, eu ensino lá, paixão pelas almas e amor aos perdidos. O cântico dizia assim: paixão pelas almas, amor aos perdidos, amor aos perdidos vem dar-nos, Senhor. Paixão pelas almas, amor aos perdidos. E aí vai. Porque muitas vezes nós estamos acomodados com o nosso grupo. E a gente não está fazendo nada diferente com o que o sacerdote fez, com o que o levita fez. Mas, para além da nossa religião, para além da nossa sociedade, existe alguém que carece desse amor sacrificial. E nós somos esse sacrifício. Amém. Agora, mais rápido ainda, de preferência sem música. Porque tu não veio falar, mas veio cantando. Foi menino, parabéns, viu? Eu gostei. Estava até afinadozinho. Não sei como é que vai sair ali, mas estava até afinado. Depois você me dá umas aulas, por favor. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como podemos ser verdadeiros bons samaritanos nos dias de hoje, Alisson? Empatia. Acho que você tem que se colocar no lugar do outro, se ver na situação da pessoa e ser submisso ao que Deus ensina, o que Cristo ensina, do que a palavra nos ensina. Lucas? Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim: aquilo que você deseja que os outros façam a você, façam a eles. Essa é a prática do bom samaritano. Muito bem. Terceira e última, para a gente fechar aqui. O que nos impede, muitas vezes, de ajudar quem precisa? Sinceramente, acontece comigo, às vezes, achar que a pessoa está querendo se aproveitar. Sabe? Não sei se vocês já foram abordados nos mercados aí, mas eu estou fazendo compras ali, a pessoa chega para me abordar e pediu alguma coisa. E quando você fica meio seguro, dou, não dou, ajudo, não ajudo, compro ou não compro, às vezes até a pessoa diz, não vai não, que é para comprar droga. Aí você fica, e agora? Faça ou não faça? Eu acho que é isso aí. Lucas? A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. E a gente precisa orar para que, independentemente da iniquidade das pessoas, o nosso amor não se esfrie. Isso foi para mim, essa direta. Bem, vamos embora. Bem, gente, eu quero agora liberar vocês para fazermos aqui um fechamento dessa parábola tão maravilhosa que é do Bom Samaritano. E eu queria que cada um ficasse livre aí para falar, fazer um resumo, falar um pouco do que você
entende, aprender hoje, porque eu aprendo muito com vocês dois. Mais uma vez eu queria glorificar a Deus por esse tempo de mesa. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi pegar uma mesa de restaurante e trazer aqui uma conversa sendo filmada, porque não tão organizado como é aqui, mas nós fazíamos isso, né? E lógico que Na frente de vocês, a gente é mais tranquilo. a gente é mais organizado. Olha, a gente nunca quebrou um copo, entendeu? Na frente das câmeras. Não. Brincadeira, gente. A gente também não é assim, não. E a moça? Agora, paga a conta. A briga não é para o outro pagar a conta. A briga é que todo mundo quer pagar a conta. Olha, isso é bênção, né? Mas vamos lá. Vai, pastor Lucas, começa com você aí. Vamos fechar isso com chave de ouro. Rapaz, essa é uma parábola que faz com que a gente se envergonhe. Faz com que a gente realmente reflita sobre a nossa missão aqui na Terra. Porque verdadeiramente a gente se acostuma, a gente é moldado muito rápido. A gente fala do sacerdote, fala do levita, mas a gente é moldado a esse pragmatismo. Eu tenho que fazer esse culto, eu tenho que fazer o culto dar certo, independentemente de. E às vezes a gente passa por cima de tantos princípios, de tantas coisas. E a gente ganha os aplausos dos homens. A gente volta para casa com aquele sentimento de dever cumprido, mas reprovado pelos céus. É uma religião vazia do verdadeiro amor sacrificial. E, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus, porque eu um dia fui esse homem ferido, rejeitado pela religião, rejeitado por todos, mas Jesus graciosamente me colocou nos braços, me levou para um lugar seguro, que esse lugar seguro é a igreja. Me deu um nome e resolveu todas as minhas dores, queixas. Então, é um misto de responsabilidade missional. Nós estamos, de verdade, sendo confrontados, todos nós, não é só você que está escutando. Quando a gente lê essa parábola, a gente tem essa responsabilidade missional, ou seja, nós não estamos aqui de passagem. As pessoas precisam de nós. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós somos chamados para ser a mão de Jesus, ser a voz de Jesus, ser o dinheiro de Jesus, ser a padaria de Jesus. E, ao mesmo tempo, um misto de gratidão. Porque um dia nós estávamos do lado de lá, precisando desse abraço, desse pão, desse cuidado. É isso. Alisson. Fica difícil até falar, né? Depois de tantas palavras bonitas, né? Mas eu vejo como graça. Como questão de não merecer mesmo e ser alcançado. Muito nessa linha, sabe? De não merecer mesmo, de você estar perdido. Quantas vezes eu olhei para no meu início da minha juventude e eu dizia, meu irmão, a vida não é só isso, tem que ter mais. E eu estava sendo espancado pela vida, né? E um dia fiquei quase morto, jogado, e fui alcançado. Da mesma forma que isso aconteceu comigo, eu quero que aconteça com as outras pessoas. Porque quando você é encontrado, na verdade, e você é cuidado por Deus, tudo muda. A sua vida se transforma e começa a ter sentido, sabe? Na sua vida. Tudo que estava desorganizado começa a se ajustar e você dizer, viver vale a pena. Fazer o bem e tentar imitar a Cristo vale a pena. Então, por ser alcançado por Ele, essa graça alcançou, tocou na gente e não ficou, ela transborda e ela alcança outras pessoas. Então, no fundo, eu quero cada vez mais ser esse instrumento para que Deus mais me alcance nas áreas que eu ainda preciso ser alcançado, porque eu que limito, mas que isso transborde e alcance outras pessoas. E eu quero ser esse instrumento na mão dele para isso. E é isso que Jesus fecha, né, Alisson? Jesus diz assim, o que mostrou misericórdia, versículo 37. E ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. O doutor da lei, ele respondeu. Aí Jesus falou assim, então disse Jesus, vai e faze tu
mesmo. Do mesmo modo. Então, essa graça que você recebeu, que eu recebi, só vai ter sentido se a gente fizer o mesmo, do mesmo modo. Enquanto a gente não fizer do mesmo modo, nós não estamos vivenciando a parábola do bom samaritano, né? Muito bem, hoje nós aprendemos sobre a parábola do bom samaritano. Hoje nós aprendemos que não adianta você ser um sacerdote e pregar a palavra e não se importar com o outro no meio do caminho. Aprendemos que não adianta você ser um levita que canta canções tão lindas que deveriam glorificar a Deus se você não se importa com aquele que está precisando de você no meio do caminho. O nosso próximo não é aquela pessoa que gostamos, não é somente a pessoa da nossa família. Muitas vezes é aquele que não está no mesmo nível social, não é do mesmo clã, do mesmo grupo, da mesma igreja, muitas vezes não é do mesmo time. Ainda assim, é uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho para nós sermos usados, para que Ele possa fazer em nós e através de nós. O amor verdadeiro ele é prático, o amor verdadeiro é atitude e vai além de palavras, de canções, exige sacrifício. Que em nome de Jesus você possa exercer esse verdadeiro e genuíno amor em atitude, não só em canções e palavras. Que Deus te abençoe, que cada dia mais você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Não esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Shalom da parte de Deus e até o próximo episódio no MesaCast. Deus abençoe!